Hello people, eu sou a Maria Valéria do canal Na Literatura Selvagem e hoje eu vou trazer para vocês as minhas impressões de leitura acerca da obra Maus, que é uma revista em quadrinhos publicada nos anos 80 e vencedora do prêmio Pulitzer, que é um importante prêmio dado a HQs, a Graphic Novels. Ela foi produzida por Art Spiegelman, que é filho de um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, no período da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Maus foi publicada aqui no Brasil em 2 edições, e depois foi publicada, compilada num único volume, que é esse aqui que eu tenho em mãos. Art resolve contar a história de seu pai, Wladek Spiegelman, e ele divide a HQ em algumas partes. E nas primeiras partes ele vai contando, a partir das memórias do pai, do que ele vai narrando para o filho, como ele conheceu a sua mãe, Anya, eu acho que é assim que se pronuncia, e de quando eles vieram a se casar e constituíram família, tiveram uma criança que era o Richer, também não sei se pronuncia dessa forma, mas eu acredito que sim. E eles acabaram sendo vítimas dos nazistas, né? Foram enviados para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Lá eles foram separados e tiveram que passar vários meses de terror, de pânico, sem saber se iriam sobreviver ou não. Ambos sobreviveram à guerra, mas o mesmo não pode ser dito de Richer, e que morreu de uma maneira bem infeliz, e de tantos outros membros das famílias desse casal. Na década de 30, o nazismo vinha ganhando força, né? A propaganda nazista divulgava ideias de que os judeus eram considerados inferiores, era uma praga a ser exterminada e eram os responsáveis pela economia da Alemanha ir de mal a pior. E com essa verdadeira lavagem cerebral que as pessoas sofreram naquela época, muitos mesmo, acabaram se encantando com os discursos de Hitler e aumentando ainda mais a influência e o poder do nazismo na Alemanha e, consequentemente, em várias outras partes da Europa. E também, por incrível que pareça, em outros países. Aqui no Brasil a gente teve simpatizantes do nazismo e eu certeza que temos até hoje, inclusive na presidência do país. Mas voltando para Maus. Então, com essa alienação cultural, com esse ataque que os judeus sofreram, os campos de concentração já haviam sendo construídos, e quando estourou a Segunda Guerra, que foi com a invasão da Polônia, em setembro de 1939, os judeus foram enviados para os campos de concentração, e lá eles morriam das piores formas, né? Alguns não aguentavam os maus tratos e se jogavam nas cercas elétricas a fim de aliviar o sofrimento de uma maneira mais rápida. Outros acabavam padecendo de maus tratos, fuzilados, enterrados vivos, mortos de fome, iam para as câmaras de gás, entre várias outras atrocidades que vocês podem imaginar. E Wladek e Anya conseguiram sobreviver, mas as sequelas psicológicas ficaram, tanto que o pai dele, já de idade, né, Wladek já um senhorzinho nos anos 80, quando ele relata para o filho tudo que ele experienciou e que a memória dele consegue colocar para fora, a Art vai registrando isso, não só esses encontros deles em off da história, como a própria trama em si do ocorrido lá na Segunda Guerra. Uma forma curiosa que a Art achou de personificar os seus personagens foi colocá-los como sendo animais, fazendo uma metáfora, utilizando a figura dos ratos para representar os judeus, os gatos para representar os nazistas, como vocês estão vendo aqui na capa do quadrinho, os cachorros, que seriam os americanos, e os porcos, que seriam os poloneses. Auschwitz-Birkenau é um campo de concentração que fica na Polônia, como eu tinha falado antes. Fica próximo da Cracóvia, e eles foram enviados para lá, junto com vários outros judeus. Ao todo, cerca de 6 milhões de pessoas morreram no Holocausto, incluindo também algumas minorias, como ciganos,
testemunhas de Jeová, homossexuais, doentes mentais, doentes físicos, e enfim, tantos que o nazismo conseguiu matar de forma sistemática nesses campos. Um dos pontos que me chamou muita atenção nessa HQ é a forma como Vladek ele relata os acontecimentos e ele mescla muito, ele mistura muito com o presente dele, como se a mente dele realmente já tivesse confusa, tanto por questões de idade, quanto pelos traumas que ele vivenciou, que ele sofreu, e que acabaram impactando também na sua velhice. Ele tem manias estranhas, como ele não permite que se desperdice comida, porque ele passou fome nos campos. Ele passou fome em Auschwitz e ele sabe o quanto que a comida era algo precioso, né, para mantê-los vivos, e ele não permite que comida se estrague. Ele guarda objetos que aparentemente não têm serventia nenhuma, mas se a gente for colocar para a perspectiva dele lá no período da guerra, uma colher poderia ser o significado de ter uma colher num campo de concentração era você viver ou morrer, né? Ele teve algumas, eu não vou dizer regalias, mas ele deu sorte em alguns momentos no campo, porque ele sabia inglês e sabia polonês, e ele acabou servindo como intérprete em alguns momentos para se comunicar com os oficiais e com as pessoas do campo. Ele tentava se comunicar com Anya e enviar comida para ela, do pouco que ele recebia, para fazer com que ela tivesse uma chance a mais de suportar todos aqueles maus tratos, humilhações e horrores, né? Vladek Spilgman faleceu em 1982. Ele já tinha casado com outra mulher, Mala. A mãe de Art já havia falecido uns anos depois da guerra, acho que foi no final dos anos 60. Aconteceu uma coisa bem triste com ela, eu não vou contar porque eu acredito que seria mais impactante vocês descobrirem isso lendo a HQ. E assim, é uma obra que me deixa bastante chocada, baqueada, com a maneira como as pessoas tinham que sobreviver, a maneira como você perdia sua dignidade para tentar suportar mais um dia no campo. E algumas pessoas foram capazes de fazer atos hediondos mesmo, a fim de garantirem algumas horas a mais, porque era tudo muito incerto dentro dos campos de concentração. Você não sabia quando aquilo ia acabar, quando a guerra ia encerrar, se os nazistas iriam ganhar, se você iria ser exterminado, se todas as pessoas iriam morrer. Então, o futuro era sempre uma incógnita, e se você pudesse prolongar um pouquinho a sua vida, sobreviver de fato, você era capaz de fazer praticamente qualquer coisa para isso. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha do vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram Mal, se vocês têm vontade de ler. Como eu falei, é uma HQ que me deixa realmente baqueada. Histórias de Segunda Guerra sempre me deixam dessa maneira, e é difícil falar de maneira muito clara. Eu não sei se eu tô conseguindo ser objetiva nas coisas que eu tô falando, eu espero que sim. Mas me deixem um feedback aí. Aproveitem para seguir as redes sociais do canal, do blog, do Instagram. E é isso. Cus, tchus, papá.